Amém? Abre comigo então a sua Bíblia em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje? Alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem um casal aqui que nós amamos demais aqui. Eu queria até pedir para eles ficarem em pé, o pastor Ave e a pastora Elana. Fiquem em pé, por gentileza. Vamos dar uma salva de palmas bem forte a esse casal. Amém? Esse casal aí mora em nosso coração. Sejam bem-vindos à casa de vocês, ok? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ver o versículo 1, mas eu vou focar o versículo 3, tá? Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Isso é Páscoa, meu irmão. Depois que Jesus passou pelo processo da morte, ao terceiro dia ele ressuscitou, e com ele nós também. Ah, mas eu não morri. E nem vamos morrer, porque nós não morremos. Nós somos eternos em Cristo Jesus. Mas eu quero ficar ao versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época, que rega a terra. No versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se tem uma coisa, tem como trocar esse microfone aqui, pastor? Se tem uma coisa que você precisa colocar como prioridade, é aumentar o seu nível de conhecimento de quem é Jesus. Quanto mais você conhece alguém, mais você sabe aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. Obrigado, querido. Quanto mais você conhece aquele produto que você trabalha, mais fácil você tem para vender aquele produto. Quanto mais você conhece a sua profissão, você que presta serviço, melhor será a sua mão de obra. É ou não é? Eu fico assim, às vezes pensando, por que a gente se dedica tanto, e não estou dizendo que nós não temos que nos dedicar a conhecer pessoas, a conhecer um produto, mas nós não temos a mesma prioridade, nós não temos a mesma intensidade de conhecer o Deus Todo-Poderoso. Porque quanto mais você conhecer Deus, mais seguro você vai sentir de quanto Ele te ama. Estão entendendo, amém ou não? Quando você, por exemplo, a gente casa, porque você só começa a conhecer verdadeiramente uma pessoa quando você casa com ela. Enquanto você está namorando e noivando com ela, você conhece ela de forma superficial. Mas quando você começa a se relacionar profundamente com essa pessoa dia a dia, você sabe muito bem aquilo que, quando você fala algo, satisfaz o coração dele ou dela, alegra o coração dele ou dela, ou não. Lá em casa, tem até um livro muito bom, se você é casado,
de ler as 5 linguagens do amor. E eu me sinto amado, uma das linguagens é o toque físico. Então eu sou muito beijoqueiro. Passo o dia beijando a bispa, apalpando, né? Porque eu gosto de abraçar, beijar, tá perto. Mas a linguagem dela não é essa. A linguagem de amor mais forte que ela tem é quando eu me torno escravo. Quando eu sirvo ela, quando eu limpo a casa, quando eu lavo os pratos. Né, Pimenta? Tu morou lá em casa, tu sabe como é que é. Quando eu limpo a área lá fora. Quando eu pego a roupa, que ela lava a roupa. Ela gosta de lavar a roupa, mas ela não gosta de estender a roupa, não. E nem tirar a roupa do sol. Esses dias choveu, né? 3 dias chovendo, 3 dias roupa lá. E eu não consegui tirar, não cheguei tarde demais trabalhando. E eu falei, meu Deus, essas roupas vão ficar a vida toda aí. Ela falou, vai. Se você não tirar, fica aí. Eu consegui tirar elas esses dias. Mas eu tentava mostrar para ela que eu amava de uma forma que eu me achava que era certa, porque eu me achava amada assim. Então, por que não gastar um tempo, investir um tempo em conhecer aquele que está acima de tudo? Em tentar conhecer aquele que faz e fez e vai fazer muito mais na sua vida. Por que às vezes a gente não tem tanta intensidade de buscar e de prosseguir conhecer o Senhor? Eu queria te incentivar a ler a Bíblia, porque se você quer conhecer a Deus, não tem outro lugar a não ser lendo a Bíblia, lendo a sua palavra. Aumentar o seu nível de intimidade em oração. Diminuir isso aqui, irmãos. Diminui isso aqui. Eu queria desafiar você. Eu não estou falando de quem trabalha e precisa disso. Eu estou falando de muito tempo que nós ficamos ali, olhando no Instagram, no Facebook. Ah, bispo, é coisa do capeta? Não é coisa do capeta, não é assim não. Há 50 anos atrás, ver televisão era do diabo. Lembra disso? Lembra que as pessoas falavam assim, a televisão é do diabo? Por quê? Porque tirava a atenção das pessoas. Porque tirava o foco das pessoas. E hoje, o que é que mais tira o nosso foco? O nosso tempo de aprendizado, de buscar a face de Deus? Está aqui. As mídias, as redes digitais, sociais. Nós precisamos achar um equilíbrio. Aqui diz, conheçamos e não paramos em conhecer. Prossigamos. Não é o que está escrito aí no versículo 3, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu quero te mostrar aqui alguns passos que vão te ajudar a conhecer a Deus de forma profunda. Ah, bispo, ler a Bíblia, isso é o básico. Eu vou falar de outras coisas. Orar, eu sei que também faz. Ler a Bíblia, eu sei que também é importante. Mas abre comigo aí em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vocês estão me entendendo? Amém ou não? Diz assim, ó. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Então ele entra em Cafarnaum e já posta no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, olha, Jesus está em casa. Dos grupos de WhatsApp, ó, Jesus está em casa. As pessoas tinham interesse de saber quem era Jesus, de estar com Jesus. As pessoas tinham interesse porque sabiam que Jesus poderia curar a vida deles. Mas esse é o principal
maneira, né, que Deus faz com que nós nos aproximamos dele. Quando diz para você, olha, vai na igreja que lá o Espírito de Deus vai tocar em você e você vai ser curado. Vai lá na casa do Senhor que lá Deus vai te ouvir e vai te salvar deste mal. E a pessoa vem. É assim ou não é? Quem veio assim, né? Vamos ser sinceros, a maioria das vezes você veio primeiro na igreja para receber do abençoador. E não para conhecer poderosamente, intimamente o abençoador. Esse é outro processo. Então disseram, olha, Jesus chegou, voltou a Cafarnaum, ele estava morando em Cafarnaum ali naquele momento. Está na sua casa. Aí versículo 2, muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. Então Jesus estava na casa dele ali, a sala cheia de gente, a cozinha cheia de gente, os quartos cheios de gente, as pessoas com as janelas abertas, as pessoas tudo ali olhando, ouvindo, lotado de gente. Todos querendo conhecer melhor Jesus. Todos querendo entender como que Jesus agia. Aí acontece aqui algo interessante. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Presta atenção, é um homem paralítico, deitado numa maca, sendo carregado por 4 homens. Eles tentam entrar naquela casa, eles tentam ouvir o que Jesus estava falando, eles queriam estar perto de Jesus. E não podendo aproximar-se, no versículo 4, de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. No versículo 8 diz assim, Jesus percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhe, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais difícil, dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, toma o seu leite e ande? Mas isso é para que vocês saibam, conheçam, que o Filho do Homem tem o quê? A autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vai para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e a darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Queridos, se nós queremos conhecer ao Senhor, nós precisamos estar dispostos a correr riscos. Se só vai conhecer plenamente como que Jesus age, como que Ele move, como que Ele faz, se você estiver disposto a correr riscos. Você acha que foi fácil pegar aquele homem? Eu não sei como é que eles fizeram, mas eles deram um jeito de subir no telhado. E com certeza, a estrutura dos telhados daquela época não são os mesmos de hoje. Quando eles estavam subindo, 4 homens, subindo, mais aquele aleijado lá, eram 5 pessoas em cima do telhado. Você acha que quebrou alguma telha? Com certeza fez barulho, com certeza chamou atenção. E eles tiram exatamente o local ali, telham ali, exatamente aonde Jesus estava. Eu não sei como é que eles fizeram, como é que eles amarraram aquele homem para ele não cair. Eu não sei que tipo de cordas eles usaram. Mas eu tenho certeza que na hora que eles chegaram ali naquela casa, eles não esperavam que havia um impedimento tão grande deles chegar até Jesus. Não se engane. Toda vez que você propõe conhecer e prosseguir conhecer a Deus, você vai sentir resistência a isso.
Orar, meu irmão, é a resistência. Você acha que eu acordo 3 horas da manhã? Aleluia, Deus. Se agora 3 horas da manhã, e aí? Ai, morre lá, escova o meu dente para não ficar com aquele bafo. Para falar com Jesus, não pode ficar com aquele bafo, né? Lavo o rosto, às vezes até tomo banho. Vou lá para minha sala e começo a falar com Deus. E cansa, às vezes é chato, às vezes, sabe? Faz barulho, alguma coisa acontece, quer tirar nossa atenção. Quando você pretende sempre de vir para a casa de Deus, quem acha que quando você fala assim, eu vou para a casa de Deus, o céu se abre, as estradas não tem trânsito nenhum, não chove, não aparece ninguém na tua casa. Sempre aparece alguém, a estrada não sei o que, o carro estraga, não sei o que, tudo para impedir de você conhecer, de você se aprofundar. Então, se nós queremos conhecer, meu irmão, você precisa estar disposto a correr riscos. Estava arriscado aquele homem cair de ponta cabeça e morrer ali na frente de Jesus. Ele teve que pedir ajuda para os seus amigos. Meu irmão, se nós queremos conhecer a Jesus, ande com quem conhece a Jesus. Ande com quem tem mais fé que você. Ande com quem tem mais coragem que você. Ande com quem tem mais santidade do que você. Ande com quem é mais consagrado que você. Você vai conhecer melhor Jesus, andando com essas pessoas. Esses amigos aqui são pessoas que no céu eu tenho uma lista, eu estou fazendo uma lista aqui. Todo dia eu faço uma lista de pessoas que quando eu chegar no céu eu quero conhecer. E eu quero conhecer esses 4 camaradas que ajudaram esse menino aqui. Porque eles não desistiram. Você precisa ter pessoas que vão andar contigo, que vai dizer para você, vamos na igreja, não vou não, mas eu passei e te pego. Eu lembro quando eu comecei a ir na Fonte da Vida, uma resistência tremenda. Quantas vezes, na hora que eu estava saindo, eu morava perto de um bar, os caras colocavam o carro na entrada da minha garagem. E eu ia lá no bar, e os caras estavam lá tomando cerveja. Eu falei, tira o carro. Eu falei assim, eu não tiro não. E eu falei, cara, eu preciso ir para a igreja, vá a pé. E o sangue do cearense já queria. Aí daqui a pouco aparecia um diácono da Fonte da Vida lá em casa. Do nada eu falei, rapaz, você está fazendo aqui? Ele falou assim, não sei não, eu estava vindo para a igreja. O Espírito Santo falou assim, vai lá na casa do Everaldo. Ele passava lá e me pegava. Quantas vezes, já aconteceu mesmo, que eu saí para ir para a igreja, o carro quebrou. Esse mesmo diácono passava por uma outra rua, Deus falou assim, volta, passa por aquela rua. Quando ele passou por aquela rua, eu estava com o carro quebrado. E ele passou assim, falou, o que aconteceu? Eu falei, o carro quebrou. Eu falei, deixa o carro aí e vamos para a igreja, depois a gente resolve isso. Fala para o teu irmão, escolhe as pessoas certas para você andar, que você vai conhecer melhor Jesus. Esses homens cooperaram, esses homens arriscaram junto com ele. Meu irmão, e é maravilhoso quando você arrisca. Lembra de Pedro? Pedro e seus amigos, os discípulos de Jesus estavam no barco. Porque Jesus falou, olha, vocês entram nesse barco, vão lá para o outro lado, depois a gente se encontra. E ele ficou lá, pregando o evangelho, subiu o monte ainda, orou lá. Quando foi lá para as 3 horas da manhã, à noite, Jesus decide ir ao encontro dos discípulos, mas ele vai de uma maneira diferente. Ele não pediu um barco emprestado dessa vez, ele foi andando. E no meio do caminho, quem estava passando por uma grande tempestade? Pedro, João, todos os outros discípulos estavam ali, desesperados. Provavelmente, alguns falaram assim, rapaz, aí, tu foi dar ouvido àquele cara? Olha onde é que nós estamos. Vamos morrer afogados aqui. Aí Jesus aparece, uma luz brilhando sobre a vida dele. E eles olham assim, acham que é um fantasma. E Jesus fala que era ele. Aí Pedro fala assim, se é realmente o Senhor, manda eu ir aí, sobre as águas. Não é nadando não, é sobre as águas. Era ou não era um risco para Pedro?
Era. Mas quando Pedro, olhando para Jesus, que eu acho que o primeiro passo foi o mais difícil, e saiu do barco e pisou naquelas águas, e viu que não afundava, ele começou a andar em direção a Jesus. Aquele momento, você acha que ele conheceu mais ou conheceu menos quem era Jesus na vida dele? Conheceu mais. Ele viu que em Jesus tudo é possível. Ah, mas Pedro afundou. Claro, ele tirou os olhos de Jesus. Ele começou a ouvir barulho, a sentir vento, e ele afundou. Mas Jesus foi lá e pegou ele na mão. Mais uma vez ele conheceu Jesus, quando Jesus pegou ele pela mão e subiu ele. Ele conheceu o quanto ele é amado por Jesus. Ele conheceu que ele está debaixo das misericórdias do Senhor. Levanta a sua mão direita e fala assim: eu estou debaixo das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Meu irmão, todo dia na hora que você acorda a conta está zerada. Aí você vai fazendo besteira durante o dia, aí a conta vai ficando negativa. Ou então você vai fazendo coisa boa e a conta vai ficando positiva. Mas uma hora, quando chegar no outro dia, começa tudo de novo. As misericórdias se renovam. Deus não fica julgando você, Deus não fica condenando você, Jesus não fica apontando o dedo para você. Jesus, quando pegou Pedro e levantou Pedro, ele falou assim: ei rapaz, aí, se não fosse eu, você estava lascado. Não. Jesus simplesmente sentou no barco e mandou o mar se acalmar. E naquele momento, aqueles homens conheceram que todo o poder emana das mãos do Deus Todo-Poderoso, que estava em Jesus. Você precisa conhecer isso, meu irmão. Você precisa conhecer esse poder fluindo na sua vida e através da sua vida. Eu falo para Deus todos os dias, eu repito, eu fico falando para vocês todo dia isso aqui. Eu falo para Deus: Deus, não deixa eu passar mais um dia se eu não fizer nada para Ti. Eu preciso fazer alguma coisa que faça com que o nome dEle seja exaltado de alguma maneira. E aí eu estou dentro do ônibus, eu estou na barca, eu estou no supermercado, onde eu estiver. Quando eu sinto a voz do Espírito de Deus falando para mim: procure essa pessoa, fale do meu amor para ela, ore por ela, declare esse poder sobre ela. E a gente tem experiências com o Senhor. Meu irmão, vale a pena correr risco. Vale a pena correr risco para conhecer que o nosso Deus é fiel. Fala para o teu irmão: você pode até não ser tão fiel, mas Deus é fiel. E Ele não vai te condenar, te julgar por isso. Ele vai sempre dizer para você: eu estou aqui, caminhe mais nessa fidelidade. Outra coisa que Deus chamou muito a minha atenção está em Lucas capítulo 18. Lucas 18, no versículo 1. Diz assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também na mesma cidade uma viúva que sempre procurava dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Presta atenção aqui, eu vou parar aqui, daqui a pouco eu continuo. A história diz que havia um juiz que tinha poder para liberar causas a favor ou não a favor das pessoas. Tinha uma viúva que tinha uma causa que sabia que estava nas mãos daquele juiz, naquela região como é que chama esse negócio de tribunal? 12ª regional, tribunal, essas coisas. Ela sabia que era ele que tinha a autoridade para liberar a causa. E diz aqui que ela procurava sempre, ela não desistia. Ela sempre procurava esse homem. Via ele no shopping e falava: e aí, cadê minha causa?
Encontrava ele no supermercado, e aí, tu já viu minha causa? Ia para a porta do tribunal, ficava lá e olha a minha causa aí, cara. E olha o que diz a palavra. Por algum tempo, ele não a quis atender. Você viu que ele, não está dizendo que ele não tinha tempo para atender. Ele não queria atendê-la. Mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diga a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Sabe qual a frase que Deus colocou no meu coração? Quando as nossas derrotas, nossos fracassos, não nos aprisiona, mas nos estimula a tentar de novo. Vou repetir para você: se você quer conhecer e prosseguir conhecendo a Deus, é quando as nossas derrotas aparentes, os nossos fracassos, eles não nos aprisionam, mas nos estimula a tentar de novo. Aquela mulher tentou uma vez, não conseguiu. Tentou a segunda vez, não conseguiu. Quantas vezes aquela mulher perturbou aquele homem? Até que ele falou: não aguento mais. Fala para o teu irmão: você já aprendeu a ouvir o não de Deus? Uma das coisas mais difíceis é quando Deus fala não. Agora não. Não para sempre, não temporário, mas o não de Deus é difícil de ouvir. Mas o não de Deus sempre é o melhor para nós. Quando Ele fala para você: não mexa com isso, não mexa. Não faça isso, não faça. Não ande por esse caminho, não ande. Não fale isso, não fale. Não veja isso, não veja. Não escute isso, não escute. Eu não vou agir na sua vida, amém por isso. Mas essa mulher diz que mesmo o juiz dizendo não, 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 ela continuou clamando. Ela continuou pedindo. E teve um momento que ele atendeu. E Jesus faz essa comparação no versículo 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite? Sabe por que é tão importante você conhecer a Deus? Porque você vai saber que vale a pena você conhecer o coração de Deus, porque Ele é um coração que faz justiça da maneira certa, no tempo certo, na nossa vida. Quando você conhece a Deus, você sabe, você não se preocupa, que vai chegar a hora de Deus te honrar. A palavra de Deus diz que quando nós somos humilhados, aonde existe a desonra, Deus faz o quê? Traz a dupla honra. Mas eu queria dizer uma coisa para você: aquieta o teu coração. Fala para o teu irmão assim, ó: guarda as tuas mãos, querido, guarda as tuas mãos. Não mexe nada não, deixa Deus trabalhar. Quantas vezes, vamos ser sinceros, quantas vezes aqui algum de nós já atrapalhou Deus agindo? Quem já atrapalhou Deus agir aqui? Eu já atrapalhei demais Deus agir. Teve uma vez que eu queria que Deus fizesse tanto uma obra no coração de uma pessoa, do meu irmão mais velho. Eu me converti e esse meu irmão mais velho, ele é aquele parceiro, sabe? Lá em casa são 4. E eu sou o terceiro. Então meu irmão mais velho tem um do meio, mas o meu do meio é meio molenga, assim, mas o mais velho, ele era assim, ia para as brigas comigo, a gente resolvia as paradas junto, a gente brincava junto.
E quando eu me converti, eu coloquei o foco de ganhar o coração deste homem para Jesus. E a gente tinha um costume de um domingo almoçar lá em casa, um domingo ele almoçar lá em casa, e assim, na casa do meu pai, junto. Todo domingo a família, os irmãos, os cunhados, cunhadas, os meninos, crianças, os netos, todo mundo junto, os sobrinhos. E eu virei aquele crente chato, que vivia falando para ele, você tem que se converter, não sei o que lá. Um dia eu fui na casa dele. Cheguei lá na casa dele e falei, Alvin, eu precisava falar contigo um minuto. Ele, pode entrar. Entrei e comecei a falar do amor de Jesus para ele. Essa cachaça sua vai te matar. Para com esse negócio. Não sei o quê. E pá. Falta de sabedoria, né? Não sei o quê. Aí meu irmão falou assim, fica de pé. Eu fiquei. Vem cá, pastor Felipe, fazendo um favor. A gente estava conversando assim, ele falou, jeito, fica de pé. Eu fiquei. Ele falou assim, vem cá. Pegou ele pela minha mão assim, saiu da cozinha. Passamos pela sala, ele abriu a porta da sala, saímos da sala, abriu o portão da rua, vai embora daqui, seu chato, some daqui, olha, nunca mais vem aqui em casa para ficar falando esse negócio de amor de Jesus aqui, você não bebe mais cerveja com a gente, você não joga mais baralho com a gente, você não vai mais para farra com a gente, e não sei o que, eu não quero esse negócio não. Eu falei, Alvin, sabe o que eu tenho vontade, Alvin? Eu tenho vontade de rasgar o seu coração. Eu peguei no peito dele assim, ó, e pegar Jesus e jogar aí dentro. E virei as costas, entrei no carro, fui embora para casa. 6 horas da manhã, toca a campainha lá de casa. Meu irmão, os olhos cheios de lágrimas, vermelho, ele tem o olho azul. Tudo. Eu falei, o que aconteceu? Eu pensei que meu pai tinha morrido, que ele morava no lado da casa do meu pai. Meu pai, meu irmão, minha mãe, sei lá, alguém tivesse morrido. O que aconteceu? Alguém falou assim, rapaz, não dormi nada a noite toda. O que foi? Você falou que tinha vontade de rasgar meu coração e jogar Jesus aqui dentro. Eu estou com um negócio queimando aqui dentro, bem no meio do meu peito aqui. E eu passei a noite sem respirar direito. Queria até me levar para o hospital, não fui, e eu não consigo, tem alguma coisa queimando aqui, o que será? Eu falei, entra rapaz, entra. Entra menino. Ele entrou, nós fomos para o fundo da minha casa, tinha uma bananeira lá, peguei uma cadeira, sentei com ele, eu falei, isso aí é o fogo do Espírito de Deus, queimando no seu coração, querendo revelar quem Ele é para a sua vida. Ele quer que você o conheça como eu conheço. E ele falou, meu Deus, eu quero isso. E aquele momento de presença de Deus ali, ele começou a chorar, dobrou o joelho. Nós oramos ali, ele entregou a vida para Jesus ali naquele momento. E ele sentia aquele fluir do fogo, da presença de Deus, indo dando, assim, tudo quente nele assim. E ele falou, nossa, e como é que eu faço com esse cigarro aqui? Eu falei, uai, vamos orar agora, você vai ser liberto desse cigarro agora. E ele pegou o cigarro assim, fez oração comigo. Depois que ele entregou a vida para Jesus, ele fez oração comigo. Eu falei, agora acende o cigarro e fuma para tu ver. E quando ele acendeu o cigarro e colocou, na hora ele não conseguiu, né, fazer, tragar, que chama? Não conseguiu, começou a tossir, quase que ele desmaia ali. E naquele momento ele foi liberto do cigarro. Naquele momento ele começou a entender que Deus é poderoso. Meu irmão, se você quer conhecer ao Senhor, não deixe as derrotas, não deixe os seus fracassos te aprisionar. Perdas faz parte do nosso currículo. Lutas desiguais faz parte do nosso currículo. Você acha que a luta, naturalmente falando, entre Davi e Golias era desigual ou não era desigual? Um homem de quase 3 metros de altura contra um outro de 1,70 m, um todo armado, um cara com um escudo que pegava ele inteiro, uma lança, uma espada, toda a armadura completa, contra um pastor de ovelha. Mas ele sabia, Davi conhecia quem era o Deus que ele servia.
O Deus que nunca nos abandona no meio da estrada. Conheça Deus, você vai ver que Ele nunca vai te deixar no meio da estrada. Ele nunca vai te abandonar. E outra coisa, Deus nunca erra. Fala para o teu irmão, Deus nunca erra. Fala assim, Deus não errou com você e nunca vai errar. Deus não erra, Deus não falha, Deus não nos abandona, Deus não esquece de nós. Aqui está dizendo, aqui essa parábola é exatamente para você entender que Deus está ouvindo. Mas muitas vezes o não dele é o não dele ainda. Uma hora vai chegar o sim, uma hora vai chegar o momento. Tem um momento certo. Em Eclesiastes diz que tudo tem seu tempo, tudo tem seu propósito debaixo da terra. Tudo tem seu tempo. A gente às vezes quer atropelar, a gente quer passar por cima. E não precisa disso. Mantenha-se firme. Nós ouvimos muito nesse avivamento que não é hora de retroceder. É hora de avançar. Não foi isso que nós ouvimos? É hora de partir para a batalha. Com fé e amor. Mas não é hora de recuar. Quando nós conhecemos a Deus e prossigamos a conhecer a Deus, Ele sempre vai dizer para você, se movimente, ande, não pare. Ah, mas eu já alcancei. Não, Ele quer mais. Ele quer te levar a um lugar muito maior. Ele quer fazer coisas muito mais especiais na sua vida e através da sua vida. Mas eu fui machucado, eu fui não sei o quê. Deixa as coisas velhas para trás, prossigo para o alvo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você pode ficar aí em pé comigo, por gentileza? Se puder voltar lá em Oséias 6:3, diz assim, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva. Está falando de quem? Do Espírito Santo. Como chuva fora de época que rega a terra. Eu sou nordestino, se vocês não repararam, eu sou. Mas uma das coisas que mais alegra o coração de um nordestino é quando vem uma chuva que ele não está esperando. Porque tem uns meses lá no Ceará que a gente sabe que há uma possibilidade de chover. Mas tem uns meses lá no Ceará que não chove nem a pau juvenal. Mas quando chove, é uma alegria imensa. Sabe, é um renovar de uma esperança no nosso coração. E ele fala assim, como o amanhecer. Esses dias eu falei, alguém aqui dorme preocupado se amanhã o sol vai nascer? Hã? Quem sabe que amanhã o sol vai nascer? Quem sabe? Você vai dormir, ai meu Deus, Senhor, faz o sol amanhecer amanhã. Não. E ele está dizendo, como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele está dizendo, o que eu vou fazer com você é certo. Se você me conhecer, tu vai saber que eu vou fazer da maneira certa, na hora certa, do jeito certo. E ainda mais, ele faz além. Por isso que ele fala, descerá sobre nós como a chuva, uma chuva fora de época. Fala para o teu irmão, quando você menos esperar, você vai ver que Deus não falha. Amém? É por isso que eu amo conhecer Deus. Todos os dias eu falo para Deus, eu quero conhecer o Senhor mais. Tem uma canção que fala conhecer Deus aí, alguma coisa, menina? Quero conhecer, não sei o que é isso não, o que é? Ih, pode ser. Quero conhecer Jesus. É porque se eu for cantar, não fica ninguém aqui, né? Eu vindo aqui o bispo Joás. É bom demais quando você tem um pastor que sabe cantar, gente. Que na verdade que é ministro de louvor, né? Porque o cara já faz um pacote. Mas para eu não ficar, né, me exaltar,
Aí Deus não dá essas coisas pra gente, não. Como eu já conheço, então deixa pra lá. Mas eu queria que você pudesse, do seu jeito agora, com a mão no coração, sem a mão no coração, com o olho fechado, o olho aberto, não sei. Mas eu queria te dar 2 minutos agora para você falar que você tem interesse de conhecer, de se aprofundar o seu conhecimento, a sua intimidade, a sua vida com um Deus que não está morto, Ele está vivo. Não é um Deus que está pregado na cruz, Ele saiu da cruz já. É um Deus que vive e vive em nossas vidas e através das nossas vidas. Fale com Ele agora, do seu jeito, do seu nível de maturidade e intimidade com Ele. O que importa é você falar assim: eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer o quanto é grandioso o seu amor pela minha vida. Eu quero conhecer o quanto o Senhor é misericordioso. Eu quero conhecer, eu quero ter essa intimidade, essa experiência, que o Deus a quem eu clamo é um Deus que faz justiça no tempo certo, na hora certa e da maneira certa na minha vida. Fale com Ele, meu irmão, agora. Não vai de carona na minha oração, fale com Ele. Fala: Senhor, eu quero conhecer a beleza da sua santidade. Eu quero conhecer a tua mente. Eu quero conhecer como as suas mãos trabalham. Eu quero conhecer e sentir como é o teu abraço na minha vida. Eu quero conhecer, Senhor, os teus sonhos para a minha vida. Eu quero conhecer os teus propósitos, os teus planos para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com essa canção.